Eu quero deixar uma palavra para o seu coração e nesta noite eu contarei com o auxílio dos meus 2 netos. Eu vou chamar para fazer a primeira leitura a Kathleen Sofia e logo em seguida virá o Pietro Natan. Então venha a irmã Kathleen fazer essa primeira leitura e depois nós ouviremos o Pietro Natan. Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 35. Disse Jesus: porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos e empregados. A sua esposa e os seus filhos, e quem fosse vendido também, tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou, dizendo: é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Agradeço a oportunidade. Olha só que coisa interessante. A pessoa tinha uma dívida, não podia pagar. Aí o patrão, vendo, né, tenha paciência comigo, eu vou pagar. Mas o patrão olhou e falou: ele não vai ter condição de pagar. Ele está com boa vontade, mas não tem condição. E perdoa a dívida. Aí, e deixa a pessoa embora. Ele vai embora. Aí, quando ele está saindo, irmã Francisca, digamos, da fazenda, da cidade, ele encontra um amigo, um colega, que devia para ele também, Natan. Ó, eu estou indo embora, pague o que você me deve. Aí, assim, violentamente, pega a pessoa pelo pescoço e sacode. Você vai pagar, seu desgraçado, você vai pagar. E aí a pessoa ajoelha e fala: pelo amor de Deus, ó, tenha paciência, eu vou pagar, mas tenha paciência. Não, processa a pessoa e prende, não é? Coloca na cadeia, você vai sair só depois que você pagar tudo o que você me deve. Aí o patrão ficou sabendo. Mas como assim? Ele colocou o outro na cadeia, mas poxa vida, eu perdoei a dívida dele, por que ele fez isso? E olha que a dívida era menor. Aí o patrão então foi lá, não é? E castigou aquela pessoa. Então Jesus ele faz aqui uma analogia, uma comparação, que isso acontecerá com a gente também, se nós agirmos desse jeito. Quem tem juízo e entende essa palavra do Evangelho jamais
apontará o dedo para qualquer pessoa, ainda que seja um bandido, para condenar. Porque a nossa condenação, irmã Francisca, era terrível. Nós não conseguíamos pagar, mas Deus enviou Jesus para riscar a nossa dívida. E aí agora nós vamos dar uma de bom, uma de boa, dizer que somos melhor do que esse ou daquele. Então essa é a advertência. Pietro Natan, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Paz do Senhor, estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou ler João capítulo 8, versículo 1 a 11. De madrugada, Jesus voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando as pessoas. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adúltero, e a obrigaram a ficar de pé no meio das pessoas. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adúltero, adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Amém. Obrigado pela leitura, meu neto Pietro Natan. Esses netos estão uma bênção, né? Ah, meu Jesus, né? Lendo que é uma maravilha. Muito bem, sem mais delongas, eu quero deixar um sermão, a palavra de hoje, e tenho assentado no meu coração a leitura feita pelo Pietro Natan, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 ao 11, e eu trouxe para a nossa reflexão o seguinte tema: Eu te humilho e te condeno em nome de Jesus. Eu te humilho e te condeno em nome de Jesus. Pois bem, podemos usar o verbo humilhar na forma pronominal para demonstrar o que Deus espera da pessoa humilde no que diz respeito a se submeter ou render voluntariamente a alguma pessoa ou coisa. Nesse caso, humilhar é um ato nobre, é uma bênção. Por quê? É um ato de simplicidade e inocência equiparada à de uma criança, como vemos em Mateus, no capítulo 18, versículos 1 ao 6, que diz: Naquele momento, irmã Sofia, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu
é aquela que se humilha e fica igual a esta criança, irmã Sofia. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, receberá a mim. Porém, infelizmente, a aplicação transitiva oriunda do latim, aí ó o latim aqui, ó. Não é o Neta Loiara, hoje nós estávamos falando sobre o latim à tarde. Então, a aplicação transitiva oriunda do latim humiliare, que significa oprimir, rebaixar, abater, etc., é o que predomina nas pessoas. Trata-se de quando uma pessoa sujeita a outra e a humilhação assume sinônimos dos mais terríveis: envergonhar, espezinhar, ridicularizar, desonrar, diminuir, apoucar, vilipendiar, degradar, desumanizar, odiar, dentre outras coisas. Eu te humilho e te condeno em nome de Jesus, porque humilhar, condenar está na moda, dá resultado. No mínimo, irmã Francisca, satisfaz o nosso ego, mesmo que para isso condenemos a outra pessoa. Condenar é castigar, constranger, proibir, criticar, censurar, reprovar, amaldiçoar, penalizar, punir, criminalizar, denunciar, responsabilizar, reprovar, rejeitar, dentre outras coisas. Tudo isso e mais coisas correlatas, parecidas com essas, estão valendo, pois eu não tenho papas na língua. Não é assim que a gente fala? Eu falo o que eu penso e não levo desaforo para casa. E as pessoas incomodadas, minha filha, como diz ali a Loiara, né? As incomodadas, minha filha, que se mudem. Então, isso está muito comum na nossa vida. Humilhar e condenar são pratos cheios para engajar o mundo e as galáxias. Parecem atitudes corretas, pastora Ruth, e tem quem faz até em nome de Jesus. Mas há um sério problema. A verdade do Evangelho ensina que Jesus não humilha, não condena, mas valoriza, perdoa e abençoa. No texto em referência, os fariseus lhe trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Após protegido o homem com quem ela estava, cobriram-na, no máximo, irmã Lolo, com um lençol e prosseguiram em humilhá-la, envergonhá-la, ridicularizá-la, desonrá-la, vilipendiá-la, desumanizá-la, odiá-la, com a clara intenção, Sofia, de constrangê-la, reprová-la, amaldiçoá-la, puni-la, responsabilizá-la, em última instância, Maria Helena, condená-la e matá-la. Jesus os detém e os impedem ao dizer: atire a primeira pedra quem de vocês estiver sem pecado. Vivendo em um tempo e espaço nos quais a pena de morte era usada para controle ideológico, Jesus desaprovou aquele culto à morte, valorizando, irmã Sofia, perdoando e abençoando a mulher ao dizer: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Refletindo, pastora Ruth, sobre essa questão, é possível a gente aprender 3 coisas fundamentais. E depois, no final, eu vou perguntar: quais são as 3 coisas fundamentais? Igual faz lá na escola. A primeira é que valorizar significa o quê? Dar, revelar, realçar ou aumentar o valor
o aspecto positivo, a importância ou a qualidade de uma pessoa. É o que chamamos nesse nosso tempo e espaço de empoderamento. A segunda coisa é que perdoar significa renunciar da condenação. Olha o texto que a Sofia leu. Isentar do pagamento de uma dívida e deixar ir embora. Então não adianta eu perdoar, mas eu retenho, irmã Francisca. Não, você vai ficar por aqui. Não. Conforme nós vimos na leitura de Mateus, no capítulo 18, versículos 23 ao 35, que foi lido pela Catherine e Sofia, num ensino irretocável acerca do perdão. Não precisa mais nada. O que significa perdoar? Está lá, está escrito. Não precisa tirar e nem pôr. Qualquer criancinha entende o que é aquilo ali, o que é o perdão. Jesus explica que se perdoa sem cessar ao ensinar a oração modelo em Lucas, no capítulo 11, versículo 4, quando informa que os nossos pecados são perdoados ao par e passo que perdoamos todas as pessoas que nos ofendem. Ah, hoje eu não perdoo a Ruth, não. Já perdoei ontem. Não, de jeito nenhum. Não tem essa coisa. Não é? Então não tem limite para o perdão. Por fim, a terceira coisa é que Deus dá a oportunidade e espera que escolhamos a vida. O texto de João, capítulo 8, o texto de João, ou os textos, de João, no capítulo 8, versículos 1 ao 11, e também no capítulo 10 e versículo 10, revelam o antagonismo do ladrão que só vem para roubar, matar e destruir, e de Jesus que veio para que a pessoa tenha a vida completa. Não é qualquer vida, é uma vida completa. De um lado, tem-se a preocupação com os próprios interesses, a vontade de humilhar, condenar, apedrejar e matar a mulher. Do outro lado, pastora Ruth, o amor, o carinho. E é aquele amor, irmã Francisca, que não contabiliza, não soma erros, criando as condições para valorizar e perdoar, proteger, amparar, auxiliar, abençoar e oferecer vida plena à mulher. Que coisa cara, importante, maravilhosa. Reflitamos sobre isso. Jesus, a felicidade, a paz que excede todo entendimento, gera em nós o amor, irmã Sofia, que não contabiliza erros e as condições para amarmos e para abençoarmos até mesmo a pessoa que nos faz o mal. Portanto, jamais humilhemos e condenemos uma pessoa. Vocês aí que são jovens, não é? Não, né? A pessoa fala algo contra a gente, não, ela vai ver, não, ele vai ver. Não é assim que faz. Não pode condenar, não pode humilhar, não pode desejar o mal. É isso que Jesus ensinou, não é? Mas nós precisamos fazer o que Jesus nos ensinou, que nós a valorizemos, a perdoemos e a abençoemos em nome de Jesus.